Agradecemos, Senhor, por mais uma manhã, o privilégio que o Senhor nos concede de podermos estar através desta emissora de rádio, transmitindo a maravilhosa mensagem de salvação e transformação de vida. Te louvamos, Senhor, por mais uma grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui e podermos, ó Pai, com o Santo Evangelho, trazer a mensagem de esperança e salvação. Nessa manhã, querido Pai, nós queremos rogar as bênçãos do Senhor sobre a vida de todos aqueles que neste momento, ó Deus, estão sintonizados nesta emissora. Pedimos, ó Pai, Tua bênção sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos que tiram tempo, ó Pai, para ouvir um pouco da Tua maravilhosa palavra. Nesta manhã, Senhor, fala aos corações. Pedimos a Ti essas bênçãos, sabendo, ó Pai, que não somos merecedores de pedirmos e sermos atendidos, mas clamamos estas bênçãos a Ti, confiados nos merecimentos, nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã, ó Pai, Te louvamos pelo Calvário, Te agradecemos pela morte de Jesus, Te agradecemos porque o Senhor entregou o Teu único Filho para morrer no nosso lugar. E nessa manhã, Senhor, queremos clamar ao Senhor mais uma vez que o Teu Santo Espírito, que é poderoso, a Tua palavra, que é poderosa, possa, Senhor, nessa manhã tocar nos corações daqueles que nos ouvem. Só o Senhor pode realizar o grande milagre da salvação. Por isso, Senhor, nós entregamos a Ti as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais esta oportunidade de estarmos através da FM Olho d'Água, da FM Esperança, levando o conteúdo do Santo Evangelho de Jesus Cristo. Pedimos por cada ouvinte, seja criança ou adulto, homem ou mulher, ouvindo esta programação. Louvado seja o Teu santo nome. Agradecemos estas bênçãos e rogamos por cada um, Senhor. Toca, ó Pai, nos corações. Isso é o que nós Te pedimos e agradecemos no nome poderoso e santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, se você quer participar, se você também quer participar do programa Seguindo Cristo, você pode fazê-lo de duas formas. Você pode entrar em contato aqui com o nosso WhatsApp 9986-3840, ou você pode ainda ligar para o nosso fixo 3273-2731. Agora são 7h10, vamos iniciar com este lindo hino, Sou Feliz, a voz do coral de São Paulo. 7h10, bom dia.
programa Seguindo a Cristo. O seu programa de todas as manhãs, chegando até você nesta manhã de sexta-feira, hoje, 3 de novembro. Louvamos a Deus por essa manhã maravilhosa que Ele está nos concedendo. Saudamos a todos os ouvintes na maravilhosa graça de Jesus. Nós queremos abraçar aqueles que nos ouvem aqui na cidade de São José de Mipibu e aos que estão mais distantes, né, acompanhando também nossa programação através aí do Facebook e também da FM Esperança, que está retransmitindo simultaneamente o nosso programa nesta manhã de sexta-feira, 3 de novembro. E o tempo está passando rapidinho, né? Já são 7h15, nós queremos trazer ainda muita coisa boa para você que acompanha a nossa programação nesta manhã de sexta-feira. Um abraço para os nossos amados que estão aqui acompanhando pelo Facebook, né? Nosso irmão, deixa-me ver aqui quem já está por aqui, né? Irmão Manassés, bom dia. O irmão Régio, lá de Parnamirim, nosso missionário de Poço Branco, né, irmão Régio? E também irmão Wellington Marinho, já entrou por aqui hoje, né? O irmão Wellington mora em Natal. Abraço, Wellington, que Deus abençoe. Ele é membro lá da igreja de Santa Catarina. E já passou por aqui, deixou o seu joinha. Um abraço aos amados irmãos que estão esforçando-se, né, e compartilhando o nosso link para que mais pessoas possam também ouvir a palavra de Deus cedo pela manhã. Ainda hoje teremos a leitura das Escrituras. Nós estamos lendo na sequência o Novo Testamento, uma grande oportunidade para você que mora aqui em São José ou em outro lugar também, né? Você que nunca leu a Bíblia, nunca leu o Novo Testamento, nós estamos lendo na sequência o Novo Testamento. Damos início novamente nesses 7 anos de programa, né? Nós estamos trazendo, creio eu, que pela terceira vez já a leitura do Novo Testamento, né? Já estamos hoje no capítulo 24 de Mateus. Então você que tem Bíblia aí na sua casa é convidado a abrir as Escrituras e ler conosco. Daqui a pouquinho também teremos ainda a memorização da semana. Nós teremos o provérbio da semana, o conselho de Deus para você memorizar conosco durante essa semana. E ainda hoje a reflexão da palavra de Deus, a mensagem bíblica. Nesse instante nós queremos convidá-lo a abrir a sua Bíblia, se você tem Bíblia, tá bom? Eu creio que você deve ter uma cópia pelo menos das Escrituras aí na sua casa e ler conosco Mateus ou ouvir, né? Mateus 24. Nem todo mundo pode pegar a Bíblia para ler, porque talvez está trabalhando ou fazendo outra coisa. Mas se você pode, para um pouquinho o que você está fazendo, vale a pena acompanhar este áudio ou acompanhar em leitura o texto bíblico de Mateus 24, dando início agora ao maior sermão, a maior porção profética escrita junto nas Escrituras, que foi esse sermão de Jesus, o sermão profético de Jesus. Só lembrando para você que está ouvindo o programa, e um alerta aqui, uma dica, né? Quando a gente vai ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, nós temos que saber que existe uma maneira correta de se entender as Escrituras, de se estudar as Escrituras. E isto é, as Escrituras, elas devem ser estudadas dentro do seu contexto, ou de seus contextos, né? O contexto histórico, o contexto geográfico, o contexto cultural, contexto linguístico em que esses livros, em que essa escritura ela foi escrita. Então tem pessoas que pegam versículos isolados da Bíblia ou trechos isolados do contexto, e aí é onde saem muitas interpretações erradas das escrituras. Então se você acompanha essa leitura bíblica agora, tem muitos versículos que você vai acompanhar neste capítulo e no capítulo de segunda-feira, que é o capítulo 25 de Mateus, que esse contexto é um contexto para a tribulação, tá certo? Não é para a igreja, as aplicações. Então tem pessoas que dizem, olha, tá vendo? A Bíblia diz aqui que aquele que perseverar até o fim será salvo. Sim, mas em que contexto é isso? Está falando da tribulação, tá certo? Então, para você olha, a Bíblia diz aqui, e é nesse sermão de Jesus, né, que ele afirma isso. A Bíblia está dizendo aqui que aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia está dizendo aqui que o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo antes que Jesus venha. A Bíblia não diz isso. Ali está falando num contexto, mais uma vez, de tribulação, onde Jesus, nessa segunda vinda, que é em duas fases, né? A primeira fase, arrebatamento, Cristo vem até as nuvens,
e a segunda fase da sua volta, que será o seu retorno glorioso, ou seja, Jesus vai vir e colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Então ali o evangelho durante o período da tribulação será pregado em todo o mundo antes que isso aconteça, tá certo? Então não confunda, não interprete errado, aprenda que esse sermão, tá bom? Capítulo 24 e 25 de Mateus está se referindo a um período futuro, tá ok? Então leiamos agora a porção bíblica de Mateus 24, 7 e 20 agora. Bom dia. Leitura Bíblica Diária. Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira.
quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Tá, e portanto, mais um capítulo do Novo Testamento. Nós louvamos a Deus. Nós temos ouvido de pessoas, né, que estão acompanhando somente agora, né, estão acompanhando a leitura das Escrituras. Depoimento de pessoas aqui em São José de Mipibu. Pastor, pela primeira vez que eu estou lendo o Novo Testamento, estou lendo a Bíblia, e tem sido uma bênção. Tem algumas que aguardam ansiosas por esse momento, né? Então nós louvamos a Deus por este momento especial de leitura das Escrituras. Queremos aproveitar o ensejo e também trazer o provérbio da semana que nós estamos memorizando. Espero que você já tenha memorizado juntamente conosco o conselho de Deus para essa semana. Então está no ar, a partir de agora, o nosso provérbio de Salomão. Provérbios de Salomão. Provérbios dessa semana é Provérbios 19:2, onde o conselho de Deus nos diz que proceder sem refletir é estutícia e vergonha, e peca quem é precipitado. Vamos lá? Todos abrindo o texto de Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Provérbios 19:2 tem sido o versículo que nós estamos memorizando juntos durante essa semana. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios 19:2. Novamente, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios 19:2. Este é o conselho de Deus que você memorizou conosco durante esta semana. Provérbios de Salomão. E já são 7h28. Vamos prosseguir com o nosso programa. Nesse momento, trazendo para você este lindo hino do nosso inário, numa nova versão, Olhando para Cristo, cantado pelo grupo do Seminário Batista Regular do Sul. 7h29 agora. Bom dia. Hoje forte contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou
certinha para você, 7 horas e 32 minutos, horário de Brasília. Ah, não, horário de Brasília não, né? Fuso horário não. 7h32, nosso horário aqui. Agora queremos parabenizar dois irmãos. Ontem nós tivemos um problema aqui, não pudemos. Eu creio que a irmã Fátima deve ter achado estranho, né, irmã Fátima? Mas um abraço para o nosso irmão Ronaldo. Ele está aniversariando, aliás, aniversariou ontem. A gente celebrou na quarta, no culto de oração, e também foi ontem, né? Mas queremos trazer o parabéns para esses irmãos aí, né? Irmã Berenice. Irmã Berenice está aniversariando hoje, dia 3. Irmã Berenice, nossos parabéns para a senhora, tá bom? Para toda a sua família. Que Deus os ajude a estarem sempre crescendo na graça, no conhecimento do nosso Deus. Então, parabéns aí para a irmã Berenice, em nome de toda a equipe do Seguindo a Cristo e em nome de toda a nossa igreja, tá bom? E também o irmão Ronaldo, né? Que ontem celebrou mais um natalício, exatamente no dia de finados, né, Ronaldo? Então, um abraço para o irmão Ronaldo e para a irmã Berenice. Queremos parabenizar esses irmãos por mais um ano de vida que Deus os concede. Que ele seja sempre o seu alvo supremo. Um abraço para a irmã Fátima, que está ouvindo o programa Seguindo a Cristo juntamente com a sua família lá na sua residência. Um abraço para a irmã Helena, um abraço para o irmão José Pereira, enfim, a todos os amados que estão acompanhando o nosso programa nesta manhã de sexta-feira. Final de semana chegando, queremos lembrar mais uma vez a todos, nosso culto acontece no domingo. Nós temos várias programações durante a semana, mas você que mora aqui em São José de Mipibu é convidado a participar conosco de nosso culto, tá bom? O culto que mais vão pessoas nos visitar é no domingo. Então você está convidado aí com a sua família, levar os seus filhos, levar os seus amigos e participar conosco também. Às 18h30, às 18h30 nós começamos pontualmente nosso culto de louvor, adoração a Deus, pregação da palavra de Deus. Acontece ali na Igreja Baticego, lá vizinho ao supermercado Supercop. Bem fácil de encontrar, aqui na rua Prefeito Inácio Henrique. Um abraço aos nossos irmãos que continuam assistindo, compartilhando nosso link na internet. Um abraço aí para a nossa irmã Marlene, que está também ouvindo-nos pelo Facebook. E deixa-me ver quem mais. Irmã Margarete, bom dia, querida. Irmã Margarete é a esposa do nosso irmão Régio. E ela também está acompanhando a nossa programação aí pelo Facebook também, tá ok? Então vai esse abraço aí para nossa irmã Margarete, ouvinte assídua. Todos os dias ela está aqui ouvindo o programa Seguindo a Cristo. 7h35, bom dia. Cante ao Senhor, o eterno Rei, venha adorar o Senhor. Ele é o
programa Seguindo a Cristo. Nós queremos abraçar o nosso querido colega de ministério, pastor Oscar Moraes, que está em Fortaleza, e deixa-nos a sua saudação aqui aos amados pastores e irmãos deste belo programa, que a paz de Cristo vos cubra. Amém, pastor. Muito obrigado pelas orações e também por sempre estar compartilhando, divulgando, apoiando este programa, né? Sentimos este carinho muito grande do pastor Oscar todos os dias, né? Isso faz uma diferença. E como é bom, pastor, ter a sua companhia, tá certo, meu querido amigo aí de Fortaleza, servindo a Deus no bairro João 23, para que o Senhor possa abençoar ao nosso querido pastor Oscar, seu ministério, sua vida, sua família, aí no conjunto João 23, tá bom, pastor? Obrigado pela companhia, querido. Aos ouvintes da Rádio FM Esperança também, que Deus os ajude e os abençoe com suas famílias também. Mais uma vez, obrigado por estarem compartilhando sempre nosso link para que mais pessoas se conectem a esta rádio que 24 horas leva mensagem cantada e também pregações da palavra de Deus. Nós queremos nessa manhã trazer uma reflexão. O pastor Paulo não está por aqui hoje, né? Ontem eu adoeci, estava com febre, dor de cabeça, ainda estou, né? A garganta ainda um pouco inflamada e tudo, mas estamos aqui para fazer esse trabalho de Deus. E o pastor Paulo está de viagem, pedimos que os irmãos estejam em oração por ele, sua família, né? Sua esposa, estarão indo aí ao congresso para pastores e líderes, pregação e pregadores, congresso realizado pela editora Batista Regular, e nós louvamos a Deus. Tem um grande grupo de pastores que anualmente vão a essa conferência, e alguns já estão de viagem de carro, né? Outros indo de avião hoje. Então, pastor Paulo, eu não lembro agora se ele iria sair às 3 da madrugada hoje, né? Ou se era amanhã, no sábado, mas enfim, que Deus abençoe. Então os irmãos estejam em oração, e nós queremos aproveitar o ensejo e trazer nesta oportunidade uma reflexão intitulada "Nós nos tornamos o que adoramos". Êxodo 32, pastor Carlos Júnior vai nos trazer o áudio então dessa mensagem. É o pastor Carlos Júnior pregando durante a conferência, uma conferência que ocorre todos os anos, já está na 4ª edição, na Igreja Batista Regular, Cidade Satélite. Então que Deus o abençoe enquanto você ouve esta maravilhosa reflexão da palavra de Deus. Agora são 7h40 e a mensagem bíblica, o quadro Mensagem Bíblica, entra no ar trazendo este devocional hoje pela manhã. Bom dia! Mensagem Bíblica. Privilégio estarmos aqui reunidos nesse tempo de conferência para estudarmos sobre este tema proposto, o conhecimento de Deus e a adoração, como também para desenvolvermos laços de relacionamento, e isso é importante também. Então aproveite o tempo para que o Senhor possa usar as palavras pregadas, como também as músicas entoadas, para a transformação primeiro da sua vida, e sendo transformado você possa estar preparado para anunciar, cantando e vivendo estas palavras para outras pessoas. Irmãos, hoje eu estou com a responsabilidade do devocional e gostaria de uma palavra de oração antes de fazermos algumas considerações sobre este tema. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque neste dia nós já podemos estar reunidos e estarmos diante da palavra do Senhor. E o nosso desejo é que o Senhor seja glorificado à medida que Te conhecemos e que as nossas vidas sejam transformadas por meio desse conhecimento. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Eu vou dar duas frases para vocês e quero que vocês reflitam se essas frases são verdadeiras. A primeira frase é: você se torna
aquilo que você adora. Será que essa frase é verdadeira ou tem um sentido errôneo? A segunda frase é: você se molda àquilo que você conhece. E se dentro dessas duas frases você está refletindo e você está achando que essas frases são errôneas, eu vou dizer a você que você está errado. Você está errado porque, de fato, nós nos tornamos aquilo que adoramos e nós somos moldados por aquilo que conhecemos. Um exemplo claro disso é uma criança. Toda criança, por volta de 2, 3 anos, ele imita os seus pais ou as pessoas com quem ele desenvolve relacionamento. Tem um exemplo lá no seminário bem claro. Pedro. Os irmãos aqui de Satélite conhecem, outros irmãos também. Pedro não é meu filho, mas nós temos a oportunidade de desfrutar da presença dele no seminário e podemos brincar com ele. E quando ele está dando trabalho, a gente leva para o papai e mamãe, que eles cuidam do Pedro. Mas podemos só brincar com ele e isso é bom. E gostamos de levar Pedro para ver Leide, que é a cadela lá do seminário. E costumeiramente nós damos comida a Leide. Eu coloco comida na mão e boto na boca e ele fica encantado com aquilo. De repente, um dia a mãe dele perguntou a Laís: irmã, vocês estão deixando Pedro dar comida à cachorra? Aí Laís disse: não. Por quê? Não, porque ele estava em casa dando comida ao cachorrinho dele de pelúcia. Aí Laís explicou que eu dava e ele ficava olhando, e ele chegou em casa, deu comida. Ele imitou. Agora as crianças, elas apenas dão início àquilo que nós continuamos fazendo. Imitamos. Nós moldamos o nosso caráter, o nosso pensamento diante daquilo que nos associamos, com quem nos associamos, por meio daqueles que obtivemos conhecimento. Irmãos, mas nós sabemos que esta capacidade de imitar não foi algo desenvolvido pelo homem, mas primordialmente foi algo concedido pelo Senhor. Nós fomos criados, e o pastor Rubens citou ontem, nós fomos criados como seres portadores de uma imagem e capacitados para refletir esta imagem. Nós fomos criados com a imagem de Deus e capazes de refletir a glória de Deus. Então nós podemos dizer que eu e você somos seres refletores. Refletimos algo que nos foi colocado. Agora a pergunta talvez seria: o que eu e você estamos refletindo? Ou pensando em nosso tema, o que a nossa adoração está refletindo? Será que estamos refletindo o Criador? Ou será que estamos refletindo elementos da criação? Um certo estudioso falou: as pessoas se parecem com o que veneram, seja para a sua ruína, seja para a sua restauração. E isso é muito aplicável à adoração. Quando nós pensamos nesta relação entre semelhança àquilo que adoramos, com a adoração, nós vemos que a adoração ela é moldada por aquilo que conhecemos e veneramos. Então já podemos dizer que uma adoração pautada pelo crivo bíblico é uma adoração que está buscando conhecer Deus. Uma adoração distante do crivo bíblico é uma adoração que não conhece Deus. Mesmo que seja com elementos que façam parte da adoração a Deus, mas está distante do Senhor. E nós queremos, de forma rápida e devocional, bem limitado, porque poderíamos expandir bastante esse tema, avaliar 2 textos bíblicos e observar como podemos entender esta verdade, que nós nos tornamos aquilo que adoramos. Mas
dentro dessa comparação, nós queremos enfatizar, e é bom que você grave isso, que o conhecimento de Deus molda e reflete na adoração cristã o padrão de Deus. O conhecimento de Deus molda e reflete na adoração cristã o conhecimento, o padrão de Deus. E nós iremos ver 3 razões porque o conhecimento de Deus é esse agente modelador. E eu convido você a abrir sua Bíblia para Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, e nós iremos fazer o paralelo do texto de Êxodo com outro texto no Velho Testamento e observar como o conhecimento de Deus, ou por que o conhecimento de Deus molda este agente modelador, tornando a nossa adoração dentro do padrão de Deus. E a primeira coisa que nós iremos observar, a primeira razão, é porque o conhecimento de Deus conduz a temer a Deus. O conhecimento de Deus conduz a temer a Deus. Êxodo capítulo 32, os irmãos talvez já tenham lido, e se não leram, já ouviram histórias sobre este acontecimento. Aqui nós temos o povo de Israel rebelando-se contra o Senhor e construindo um bezerro de ouro, como imagem daquele que os tirou da terra do Egito. Agora, quero que você note, a princípio, algo que precisa ser diferenciado antes de chegarmos nesse texto, que são 2 palavras que são tratadas muitas vezes como sinônimas, mas dentro do contexto bíblico tem grande diferença. As palavras são medo e temor. Geralmente as pessoas definem medo e temor como semelhantes, mas quando olhamos o contexto bíblico, percebemos que elas têm sentidos distintos dentro dos seus contextos. E nesse texto, ou especialmente em Êxodo, nós vemos que a palavra medo tem um sentido de pavor impotente. É interessante que essa mesma palavra é utilizada em Josué, quando o povo de Israel vai guerrear com o povo de Ai, e lá eles perdem a batalha. E o coração do pessoal na terra fica como se estivesse derretido, como água, apavorado. É a ideia da palavra medo. Agora, temor tem alguns usos, mas o que queremos destacar é que a palavra temor traz a ideia de reverência, respeito. Com essas definições, nós queremos enfatizar que o conhecimento de Deus me leva a temer a Deus e não a ter medo dele. O conhecimento de Deus me leva a temer a Deus e não a ter medo dele. Então, panoramicamente, nós sabemos que Êxodo 32 fala sobre essa questão do bezerro de ouro. Mas observe que o povo de Israel, nesta ação, mostrou que eles nunca, ou até esse ponto, nunca tinham temido ao Senhor, mas eles tiveram medo do Senhor. E eu vou pedir que você volte algumas páginas na sua Bíblia para Êxodo capítulo 19. E aqui nós temos em Êxodo 19 o povo chegando ao pé do Monte Sinai. E a partir do versículo 16 de Êxodo 19, temos o Senhor descendo sobre o monte. E o texto nos diz: ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo do arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Irmãos, já tentou imaginar essa cena? Um monte inteiro derretendo-se. Agora, dentro dessa manifestação grandiosa do poder de Deus, você nota que
O que o povo de Israel sentiu quando viu aquilo foi o quê? Medo. Versículo 16: o povo que estava no arraial se estremeceu. E nós podemos entender que esse sentido de medo levou o povo a uma reação errada para com o Senhor. Após terem aquela revelação do Senhor, em Êxodo 19, nós observamos que pouco mais de 40 dias eles fizeram um bezerro de ouro. Aqui não temos 3, 10 anos, mas são 40 dias entre Êxodo 19 e Êxodo 32. Pouco mais de 40 dias e o povo constrói um bezerro de ouro. Note que o conhecimento de Deus não produziu temor no povo. O conhecimento de Deus produziu medo, e essa é a resposta errada quando conhecemos o Senhor. Veja, irmãos, que quando o conhecimento de Deus não produz temor a Ele, Deus passa a se abominar em qualquer tipo de expressão e culto a Ele. É o que nós vemos em Êxodo 32, versículos 6 a 8. Deus mandando Moisés descer, porque aquilo que o povo estava fazendo era abominação ao Senhor. Eles estavam prestando culto a um ídolo que não era o Deus verdadeiro. Agora veja comigo que outro texto no Antigo Testamento, Isaías capítulo 6, e foi o texto que o pastor Marcos Perim trabalhou no nosso primeiro dia de estudo. Em Isaías capítulo 6, nós temos o relato da visão de Isaías, e note que o conhecimento de Deus naquela ocasião produziu temor a Deus e não medo de Deus. Veja que em Isaías capítulo 6, ao se revelar a Isaías, nós notamos especialmente no versículo 5, que diante daquilo que ele viu, serafins, um trono alto, as vestes enchendo, serafins clamando, santo, santo, santo é o Senhor. Não temos medo, mesmo contemplando alta majestade, mas tremor diante de Deus e temor. A reação correta diante de Deus. Pastor Marcos falou no estudo na quarta-feira sobre o contexto de Isaías 6, e nós temos um rei que aparentemente era bom, que estava morto, o povo na iminência de talvez perder seu território, um profeta que aparentemente estava com medo, mas ao ver o Senhor, ele tem a visão de que Deus está acima de todas as coisas. Não era Uzias que estava controlando tudo, mas o Senhor. Veja, irmãos, que é bem certo que mesmo com um medo da situação, o conhecimento de Deus produziu em Isaías uma expressão de temor a Ele. Quando o conhecimento de Deus não produz temor a Deus, toda a expressão de adoração torna-se abominação a Ele. Essa é a primeira ideia que queremos trabalhar. E a segunda razão que queremos destacar é que o conhecimento de Deus conduz à santidade como Deus. Temor a Deus, santo como Deus. Veja em Êxodo 32, volte a sua Bíblia para lá. E poderíamos perguntar a esse texto: será possível nos acostumarmos com a santidade de Deus de tal modo que ela não mais nos impactasse? Seria possível nós estarmos desfrutando de um relacionamento com Deus, de modo que esse relacionamento não me transforme mais? E parece-me que a resposta é sim. Porque o texto de Êxodo 32 mostra isso claramente. O povo estava adorando um bezerro de ouro. Irmãos, mas você sabe que logo ao lado daquele arraial tínhamos o quê?
um monte derretendo. E aquele monte não parou. O monte estava lá, Moisés lá em cima, Deus desceu sobre o monte e o monte estava como se derretesse. A terra tremia e durante 40 dias o povo viu aquilo. Estava vendo aquilo. E o mais interessante é que eles se acostumaram com aquilo. Não vai acontecer nada. Moisés está lá em cima e nós nem sabemos se ele está vivo. Então vamos fazer um bezerro. É a solução mais fácil. Irmãos, o povo, mesmo sentindo e ouvindo e vendo, porque não aprendeu a temer a Deus diante do conhecimento visto, ele não foi desafiado a ser santo como Deus é santo. Se de fato este povo temesse ao Senhor, seu coração estaria disposto a ser santo como o Senhor é santo. Eles se purificaram durante 3 dias para se encontrar com o Senhor em Êxodo 19. Eles passaram 40 dias vendo aquela expressão da majestade de Deus e ao final de 40 dias eles fizeram um bezerro de ouro. Veja, irmãos, que de fato, se esse povo conhecesse o Senhor, ele estaria refletindo o caráter santo do Senhor. Então nós podemos entender que quando uma relação com o Senhor não está sendo regida pelo conhecimento do Senhor, é uma relação que simplesmente fará com que o adorador se acostume com a majestade de Deus, achando até ela insignificante na transformação da sua vida. Quando não conhecemos Deus, é isso que acontece. Nós estamos na igreja, eu até gosto de usar a expressão, nós iremos nos vestir como crentes, falar como crentes, ter perfume de crente, mas o coração não vai arder em uma adoração a Deus. Lembra-se dos discípulos de Emaús, conversando com Cristo lá, eles não conseguiram ver. E a pergunta é, por que o nosso coração não ardia? Falando aquelas coisas. E eles só entenderam quando ele partiu o pão. Nós podemos passar anos e anos em uma forma de adoração que não leva o adorador a temer a Deus, não leva o adorador a ser santo como Deus. Agora, quando você olha Isaías capítulo 6, você percebe que um conhecimento genuíno de Deus produz temor a Deus e produz santidade, produz um senso de reconhecimento de quem eu sou e de quem Deus é. Ai de mim! Pastor Marcos falou a expressão ai, aquele sentido de julgamento, de pesar, de reflexão de alguém que é merecedor de até maldição. Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. E não somente eu tenho lábios impuros, mas habito no meio de um povo impuro. E não mereço esse tipo de relação. Irmãos, talvez o nosso ideal seja esse, entender que nós não merecemos nos relacionar com o Senhor. Nós não somos dignos de nos relacionarmos com o Senhor. Nós temos o privilégio, e porque temos o privilégio, a nossa adoração deveria ser totalmente diferente. Perceba, irmãos, que quando o conhecimento de Deus não reflete o caráter santo de Deus também, o culto a Deus torna-se abominação a Ele. Se nós não entendemos isso, certamente estaremos em grandes dificuldades. O conhecimento de Deus constrange o adorador a desejar uma vida santa e prestar uma adoração em conformidade com o caráter santo de Deus. Por fim, nós queremos ver que a terceira razão para conhecermos Deus, e esse conhecimento seu agente modelador, é porque o conhecimento de Deus me conduz a responder apropriadamente ao Senhor, a temer, a ser santo e a responder apropriadamente ao Senhor. Eu nem preciso comentar
como o povo de Israel respondeu ao Senhor em Êxodo 32. Eles tiveram revelação especial do Senhor na montanha, eles viram o poder de Deus, mas eles responderam a Deus em Êxodo 32. Apesar de Deus ter falado as 10 palavras e depois Moisés ter subido ao monte, o povo simplesmente respondeu ao Senhor, dizendo: não é tu o nosso Deus, mas este é o nosso Deus. Estes são os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Veja, irmãos, que a falta de conhecimento de Deus faz com que o adorador dê uma resposta inapropriada a Deus, mesmo que os elementos sejam